Olá, meus amados irmãos, paz e bem a todos. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando a história de Davi e a lição de hoje é a lição de número 11, com o tema Davi no lugar errado e na hora errada. Nós iremos falar sobre o pecado de Davi na lição de hoje. Lembrando, meus irmãos, que você pode acessar todo o conteúdo do ebdemfoco.com na palma da sua mão. Isso mesmo. Acesse agora mesmo a Play Store do seu telefone e procure por EBD em Foco e instale no seu telefone o aplicativo do ebdemfoco.com e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Lembrando que você pode também ser um assinante do ebdemfoco.com. Você pode ser um assinante e, com isso, você tem acesso aos slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse agora mesmo www.ebdemfoco.com, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo de número 51, verso 10, um salmo de Davi, que diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." É largamente aceito por todos que este salmo, Salmo de número 51, é um salmo de Davi e ele foi composto por Davi após o pecado com Batseba. E aqui, ele, após arrepender-se do seu pecado, está dizendo: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que não maquina o mal, e renova em mim um espírito reto, que anda na justiça de Deus." O resumo da lição nos diz: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Nós podemos aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Bom mesmo é a gente aprender com os erros dos outros. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 2 Samuel capítulo 11, versos 2, 4, 5, 14 e 15. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza nesse trimestre está estudando a história de Davi nos livros de 1 e 2 Samuel. Nossa introdução. Estamos diante de um dos capítulos mais tristes na trajetória de Davi. Sem dúvida, um dos momentos mais caóticos da vida de Davi, o momento do seu adultério e também do assassinato que ele comete. A essa altura dos acontecimentos, o homem, segundo o coração de Deus, era admirado e seguido por toda uma nação, salmista inspirado pelo Espírito e respeitado por sua integridade e dependência divina. Mas, quando tudo ia bem, Davi esqueceu-se de alguns princípios básicos e se permitiu cair em uma lamentável armadilha. Omisso em suas obrigações reais, cometeu adultério com Batseba e a engravidou. Olha só. O homem, segundo o coração de Deus, como nós vemos no slide anterior, respeitado, admirado, líder absoluto desta nação, tudo estava indo muito bem, até que Davi comete um erro grave. Davi esquece de alguns princípios básicos e se permite cair numa profunda armadilha. Ele foi omisso, ele foi negligente nas suas obrigações reais. O texto diz: no tempo em que os reis saíam para batalhar, Davi ficou em Jerusalém. Davi não era só um rei, Davi era o maior guerreiro de Israel. Se os outros estavam na guerra, Davi muito mais. Ele era mais do que rei, ele era um guerreiro. Ele era o maior guerreiro, o maior soldado de Israel. Mas enquanto todos estavam na guerra, ele ficou em casa, negligenciando suas responsabilidades, e aí abriu porta para um problema muito maior, que foi, primeiro,
o adultério com Batseba e depois o assassinato de Urias. Primeiro tópico, o erro de Davi. No lugar errado, na hora errada. Eram dias de guerra. Os exércitos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. O relato bíblico nos mostra o clima tenso e o quanto todos estavam envolvidos, com exceção do rei. E aqui tem mais uma lição que é importante. Como é difícil, enquanto uns trabalham, os outros descansam. Enquanto uns trabalham duro, os outros folgam. Isso é ruim. Especialmente na igreja é ruim. Infelizmente, a maioria das igrejas funciona assim, né? Todas as responsabilidades da comunidade estão sobre os ombros de uma minoria. É uma minoria que contribui com seus dízimos e ofertas, é uma minoria que se dispõe a ajudar nos serviços da igreja, é uma minoria que se dispõe a liderar alguns ministérios, é uma minoria. Infelizmente, nós vivemos muito isso. E nós estamos vendo aqui que Davi é um exemplo de quem ficou em casa descansando na hora errada enquanto os outros trabalhavam. E o resultado foi um problemão. Primeiro, o narrador faz menção de que o lugar do rei deveria ser com o exército. Isso está bem claro no texto, né? No tempo em que os reis saíam para guerrear, e como eu já disse, Davi não era só um rei comum, ele era o maior guerreiro de Israel. Se os outros reis comuns iam para a guerra como obrigação, para Davi muito mais, mas ele decidiu ficar em casa. Olha o precedente perigoso que ele está abrindo. Em sequência, enfatiza a permanência de Davi em Jerusalém. E por último, o próprio Urias expressa a incoerência entre a postura de relaxamento e a busca por prazeres enquanto todos estavam em uma missão tão laboriosa e importante. Quando Urias é chamado e Davi então ordena que ele vá para casa, ficar com sua esposa, que ele vá descansar, que ele vá desfrutar, ele disse que jamais faria isso enquanto os irmãos dele estavam na batalha, uns morrendo e outros sendo feridos. E aqui Urias, melhor dizendo, dá uma lição maravilhosa em Davi. Só faltou Urias dizer: eu não vou ficar em casa, dormir com a minha esposa, dormir numa cama boa, confortável. Eu não vou ficar de boa em casa enquanto os outros estão lá lutando. E o Senhor também não deveria fazer isso, rei. É quase isso. Davi só não entendeu isso, mas era esta lição que estava sendo passada. Era injusto, era incoerente que enquanto todos os outros trabalhavam, o principal guerreiro de Israel estava descansando regaladamente. Todos estavam atentos e ativos. Já Davi estava envolto em ociosidade, omissão e pouca vigilância. 3 erros fatais. Ocioso no momento errado. Não estou dizendo que descansar não seja bom, né? Descansar é ótimo, mas tem que ter o momento certo. Omissão, foi omisso, era para ele estar junto com o exército. E pouca vigilância. Saiu por aí caminhando, sem fazer nada, olhando para qualquer lugar, sem vigilância, e acabou caindo numa armadilha fatal. Mesmo que o rei precisasse estar em casa, o que não era o caso, havia mais uma falha em seu comportamento. Ele se deixou aproximar da tentação em vez de fugir dela. Ninguém é capaz de vencer uma tentação se ele encarar ela de frente. A melhor forma de vencer a tentação é fugir. A melhor forma de vencer uma tentação não é olhar, não é encarar, é fugir. É por isso que a Bíblia adverte: fugir dos desejos da mocidade. Porque a nossa natureza, nós sabemos que ela é caída e ela vai correr sempre para o lado do pecado. Por isso que é importante que nós, pelo poder do Espírito Santo, fujamos dos desejos da mocidade, dos desejos carnais. Fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já o haviam traído, o coração já estava envolto em pecado, sua mente já desejava a mulher alheia, só faltava concluir sua jornada em queda livre. Movido pela tentação, o rei perguntou acerca da identidade
da mulher. A resposta foi precisa. Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, um valente soldado que estava na guerra. Olha só que interessante, né? Davi pergunta saber quem é a mulher. E o relatório é dado de forma precisa, mas ele ignora. Ele ignora que ela era esposa de um de seus soldados. Ele ignora que ela era uma mulher comprometida. Ele percebe que o problema de Davi não ter ido para a guerra é muito maior. Ele está afetado em muitas outras áreas da vida dele. Isso é um problema. Por isso que é importante que a gente medite sobre isso e entenda que não é tempo de ficar vagando, de ficar divagando, de ficar descansando. Nós não estamos em tempo de descanso, nós estamos em tempo de batalha. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em tempo de guerra. Davi agora sabia que a mulher era comprometida. Mesmo assim, mandou que a trouxesse. No lugar de fugir do mal e resistir à tentação, cedeu a ela. Ao receber a mulher, apenas materializou o que já era realidade em seu coração, né? Como disse Jesus, se nós desejamos no nosso coração, mesmo que ainda não tenha sido praticado, mas já é considerado um pecado, porque o nosso coração já foi concebido. Após um período, chegou a Davi a informação de que Batseba estava grávida, né? Talvez ele nem esperava que isso acontecesse, mas chega mais um momento que causa espanto e atormenta o poderoso rei. Diante disso, somou-se aos pecados a tentativa de enganar Urias, o esposo traído, chamando do campo de batalha para encontrar Davi. Após uma conversa evasiva, foi liberado para que fosse encontrar sua esposa. Qual era a estratégia de Davi? Era fazer com que Urias se deitasse com a esposa, e aí quando todos publicamente percebessem ela grávida, não, é de Urias, é do esposo, ele veio aí, se deitou com ela e agora está grávida dele. Mas Deus não permitiu, Deus colocou no coração de Urias que ele não iria para casa, ele não se deitaria com a esposa, e ele dormiu no relento, mas não foi para casa, o que deixou o rei num problema ainda maior. Isso é interessante, porque Davi, ele tentou resolver um problema com outro problema, né? Ele tentou resolver um erro cometendo outro erro, e isso não é possível. Deixou claro que não poderia usufruir tal luxo enquanto seus companheiros sofriam no fronte de guerra, mesmo após a insistência do rei, né? Urias, concluindo a triste sequência de atos pecaminosos, Davi enviou novamente Urias ao campo de batalha, porém com uma carta contendo um plano assassino a ser colocado em prática por Joabe, comandante do exército de Israel. Parece que nessa história só Davi, Batseba e Joabe sabia da história, né? Humanos, porque Deus sabia também. Com Urias covardemente morto, o rei achou que tudo estava resolvido. Parece que Davi pensa que a morte de Urias apagaria o pecado dele, mas Davi estava completamente enganado, flertando com a tentação. Os dias estavam favoráveis, o reino consolidado, tudo estava encaminhado, e diante disso Davi começava a descuidar de si mesmo e de sua família. Tempos de mar calmo requerem muito cuidado com os perigos mais sutis. Notemos que inúmeros naufrágios aconteceram na calmaria, né? Dizia um certo filósofo que tempos bons fazem homens fracos e tempos difíceis fazem homens fortes. A calmaria não é uma boa companhia para quem quer crescer e amadurecer. O amadurecimento e o crescimento se dá em meio à provação. Davi está agora no momento de paz, não havia mais perseguição por parte de Saul, ele já era rei consolidado, tinha um exército poderoso, e ele então entendeu, achou que poderia dar-se o luxo de ficar em casa, né, de gerenciar o exército à distância, e que tudo ia ficar bem, mas não ficou. Infelizmente, o rei não soube manter em tempos de bonança a fidelidade e a integridade que teve nos tempos de perseguição. Com a vida espiritual negligenciada, Davi abriu as portas de sua alma para as tentações, né? Ele negligenciou as suas responsabilidades, o que levou a um enfraquecimento na sua relação com Deus
e nesse enfraquecimento ele leva uma vida completamente falha, né? Uma vida espiritual completamente vazia, o que deu todas as possibilidades para ele sofrer esse revés em sua vida. Segundo tópico, como vencer as tentações. Um exemplo que não deve ser seguido. Por que devemos estudar esta fase da história, da vida de Davi? Um exemplo que não deve ser seguido. Por que devemos estudar esta fase da história de Davi? Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? Essa é uma boa pergunta, mas iremos respondê-la sim nos próximos slides. A resposta é simples. Ao estudarmos acerca do erro, somos alertados e preparados para que não venhamos a cometer tais pecados e assim, diante de uma vida pautada pela palavra de Deus, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Paulo diz em Filipenses 3:14 que, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alcançar. Por que nós estudamos também as derrotas de Davi? Porque nós não alcançamos a perfeição ainda. Porque à semelhança de Davi, nós acertamos e erramos. Porque nós somos a semelhança de Davi, tanto fortes quanto fracos. Nós conseguimos algumas coisas, mas fracassamos em outras. Nós, à semelhança de Davi, também somos pecadores e dependentes de Deus. Por isso que nós precisamos também estudar os erros de Davi, porque as pessoas não vivem só de acertos, e nós também não. Por um momento de prazer, Davi permitiu que uma sequência de desastre viesse sobre a sua vida. O custo do pecado é caro e suas consequências são devastadoras. Batseba, viúva e grávida, foi acolhida na corte e feita esposa do rei. Tudo parecia resolvido, mas a sucessão de mentiras continuou. O custo do pecado é alto. Ao invés de resolver o problema, Davi continuou aumentando o problema, achando que estava resolvendo. Mas não estava. O problema estava aumentando. O pecado parecia escondido aos olhos do povo, mas jamais aos olhos de Deus. 2 Samuel 11:27 diz, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Parecia que aos olhos de Davi estava tudo de boa, tinha sido tudo resolvido, mas como eu vi um certo pastor uma vez dizer, né, achei até interessante, que o pecado não prescreve. Nem todos os crimes, né, existem crimes que não prescrevem, não, que são imprescritíveis. E o pecado, nenhum pecado prescreve. O que acontece com o pecado é que ele precisa ser confessado, precisa haver arrependimento e precisa ser perdoado por Deus. O pecado de Davi, na concepção dele, parecia estar tudo resolvido, né? Como eu falei mais atrás, ele cometeu um adultério, ele, para não ter problema, mandou matar o marido da esposa, e parece que na cabeça de Davi, quem sabia desse problema era só ele, Batseba, Urias não sabia, né? Era só ele, Batseba e Joabe, né? O comandante dos exércitos de Israel. Sobre a morte de Urias, parece que só ele e Joabe sabia. Como Urias havia morrido, para Davi, parece que ele tinha na sua perspectiva que tudo havia ficado para trás, que tudo havia acabado. Mas, olha só o que o texto diz. Porém, isso que Davi fazia foi mal aos olhos do Senhor. Nós podemos pensar que os nossos pecados ficaram para trás, mas se eles não foram confessados e arrependidos, eles ainda estão diante de Deus. Buscando socorro. Muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento e encerrasse
a sucessão de tragédia, né? Como nós falamos agora há pouco, Davi cometeu um erro e tentou resolver este erro cometendo outros erros, o que é um absurdo sem fim. Diante da cegueira, né? Só quem faz isso é uma pessoa cega, está cega espiritualmente. Do rei, foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para alertar acerca do quão inaceitável era aquela situação. Falamos de Natã, o profeta Natã. A cegueira, né? Conta os historiadores que Davi ficou 1 ano desviado, 1 ano, até que Deus usa o profeta Natã para poder corrigir. E aqui nós temos uma aplicação interessante: cegueira espiritual. Quando a pessoa não enxerga, não vê, né? Ele não consegue entender que ele está indo de mal a pior. Muitas pessoas estão cegos. E pense bem, a exemplo de Davi, sabe por que Deus manda um profeta? Porque Davi havia esquecido a lei. Toda vez que você precisa de um profeta para falar alguma coisa para você, é porque você está esquecendo a palavra de Deus. Não é que os profetas não sejam necessários, úteis ou necessários, mas é que a palavra de Deus é suficiente. Deus usa profetas quando o povo negligencia a lei. Se está sendo preciso um profeta falar comigo ou com você, porque nós estamos esquecendo, negligenciando a palavra de Deus. O profeta sabiamente confrontou o rei, que prontamente se arrependeu. A resposta à tentação não é ignorá-la ou buscar a indiferença. Se fizermos isso, provavelmente cairemos em pecado. Toda vez que nós formos indiferentes, ou toda vez que nós ignorarmos a tentação, nós seremos tragados por ela. Nós precisamos entender que a tentação é algo real e que pode nos levar a uma queda. Então é importante, né, que a gente seja fortalecido no Senhor para então vencer estas fraquezas. As fontes das tentações. Existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações. O diabo é uma fonte externa, o mundo é uma fonte externa e a carne, que é uma fonte interna. Porém, independentemente de onde elas venham, o Senhor nos ensina, nos fortalecer e nos encoraja para que possamos ter vitória. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos discipula para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como diz aqui o nosso texto, existem 3 fontes básicas das nossas tentações: o diabo, o mundo e a carne. Mas, independentemente de onde elas venham, o Senhor nos ensina, nos fortalece, nos encoraja para que possamos ter vitória. Terceiro tópico: arrependimento, perdão e recomeço. O verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que o arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Remorso é remoer a dor. Arrependimento é abandonar a dor. O remorso é repetir, é ficar como a vaca fica ruminando, remoendo o sofrimento. Enquanto que o arrependimento é metanoia, é mudança de mente. No remorso não tem mudança, tem apenas sofrimento. No arrependimento tem mudança. E é importante que a gente entenda a diferença entre remorso e arrependimento. E outra coisa, confissão. A confissão geralmente, né, a Igreja Católica que domina bem essa perspectiva, é a confissão ao sacerdote. Mas a confissão que traz perdão é aquela que é a admissão, o reconhecimento do pecado, da sua pecaminosidade e a mudança da perspectiva em relação a esse pecado. Não é apenas confessar ou revelar para alguém. O perdão não está em sentir remorso, em sofrer com o pecado. O perdão não está em revelar o pecado para alguém. O perdão está em arrepender-se, em mudar a mente. O perdão está em
admitir. O perdão está em reconhecer que é um pecador, que errou e que precisa de perdão. E assim Davi fez, confessou seu pecado, arrependeu-se de forma profunda. Diante de tal postura, o Senhor o perdoou e o processo de restauração teve início. Foi isso que Davi entendeu, né? Nós olhamos para os salmos de Davi e nós vemos essa postura de Davi, de alguém que de fato se arrepende, né? De alguém que de fato confessa, admite, reconhece que é um pecador. Como eu falei, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Remorso é remoer, sentir recorrentemente a dor. Arrependimento é mudança de mente. Confissão não é apenas revelar para alguém. Confissão é admitir a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, a sua necessidade de Deus. A intensidade do arrependimento, a busca pelo perdão e o desejo de restauração de Davi pode ser percebido no Salmo 51, escrito logo após a conversa com Natã, revelando a agonia e a intensidade de seu sofrimento. Mas Davi, mais do que sentiu o sofrimento, mais do que sentiu a agonia, ele de fato se arrependeu do pecado que cometeu. Isso é importante e interessante. Davi é um exemplo clássico de arrependimento verdadeiro, porque Davi cometeu vários pecados, mas nenhum dos pecados que Davi cometeu são recorrentes. Você não vê Davi cometendo o mesmo pecado duas vezes. Ele contou o povo uma vez só, ele adulterou uma vez só, ele mandou matar um inocente uma vez só, ainda que ele tentou matar Nabal, mas não deu certo, mas ele só mandou matar, né, e o sangue cai sobre as mãos dele. Foi só Urias. E nós não vemos nada além dessas situações. Ele era um homem que cometia muitos pecados, mas ele não repetia o pecado. Isso mostra o quanto que Davi era um homem que realmente se arrependia e não apenas sentia remorso. A busca pelo perdão. O arrependimento e o perdão não significa a ausência das sequelas do pecado. Isso é importante. O arrependimento é mudança de mente. O perdão é o cancelamento da dívida. O arrependimento não tem a ver com a mudança, né, com a retroação do tempo, com a viagem no tempo. O que fez, meu amigo. O que fez já está feito. Não tem como voltar atrás. O que tem é que Deus, pelo seu muito imenso amor, nos deu Jesus Cristo naquela cruz, e com isso a ira de Deus foi satisfeita. O arrependimento nos traz esta segurança, mas, por outro lado, nós sabemos que nós precisamos viver um verdadeiro arrependimento para que o perdão seja real em nossas vidas. E o perdão que nos livra da condenação não nos livra das consequências, porque o perdão é para nos livrar da condenação, mas não dos resultados, porque a gente precisa levar em consideração essa verdade. Paulo diz em Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Na modernidade nós ouvimos, tudo é causa e consequência, né? Tudo é causa e consequência. Se você abre a torneira, vai sair água da torneira. Se você pisa o pé no acelerador do carro, o motor vai zoar, pelo menos, né? Se não tiver em ponto morto. Se tiver em marcha, ele vai andar. É consequência. Isso é consequência. A vida é causa e consequência. Nós temos que entender isso. Por mais que o arrependimento nos leve ao perdão, o perdão nos leve ao cancelamento da dívida, mas não apaga as consequências. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências. As consequências de Davi foram terríveis. O filho dele com Batseba, o primeiro filho, o filho do adultério, não viveu. Este filho morreu. O que o homem semear, isso também colherá, né? Nós temos isso em Gálatas 6,7, eu acabei de falar. Uma das estratégias do inimigo é fazermos crer que
o pecado não é sempre ruim e os prazeres do mundo devem ser usufruídos. Um grande engano, né? O diabo sempre faz isso, né? Lembre-se disso, o diabo sempre faz isso. O que foi que a serpente disse para Eva? Não, vocês não morrerão, vocês serão igual a Deus. Ela distorceu a coisa. E é sempre essa estratégia do inimigo, fazer você acreditar que aquilo que você vai fazer não é tão grave assim, não. Não, é bobagem, pode fazer isso, não vai gerar um problema tão grande, não. Só que depois é um problemaço. A alegria do recomeço. Diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exaltai-vos todos que sois retos de coração. Aqueles que são retos de coração, né, pode regozijar. Não tem nenhuma flecha da ira de Deus direcionado para ele, porque tudo Cristo já suportou por nós. Nossa conclusão. O homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado por uma armadilha perigosa. O adultério e a sequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se de princípios essenciais, caindo em pecado. No entanto, podemos vencer as tentações mediante vigilância, oração e a maravilhosa dependência divina. Jovens, celebremos essa verdade e nos alegremos no Senhor. Então é isso aí. Lembrando que você pode acessar www.ebrefoco.com ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdeemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui e até a próxima. Paz e bem a todos.